que semana para o Sérgio Moro. Nessa semana, no dia 16, que é quinta-feira, né? Ele vai ter a audiência do processo que pode torná-lo, pode cassá-lo. 16 de novembro, às 13 horas, será o depoimento do hoje senador Sérgio Moro, do União Brasil. Nesse processo, são duas ações, uma movida pelo PL, veja só, né? PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, e outra pela Federação Brasil da Esperança, a que elegeu o presidente Lula. E Moro e os seus suplentes no Senado, que é o Luiz Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra, são acusados de abuso de poder econômico e político e de uso indevido de meio de comunicação social durante as eleições de 2022. Especialistas dizem que a expectativa é que ele seja cassado, talvez até no TRE do Paraná, aí depois ele pode recorrer tanto a acusação quanto a defesa dele, e pode chegar ao Tribunal Superior Eleitoral. E ele já tem até, gente, pesquisa para quem vai ser o próximo senador do Paraná, porque uma vez dele sendo cassado, a gente já tem aí vai ter que ter uma nova eleição para eleger o novo senador do Paraná, e já estão falando ainda, né, em vários nomes, já estão aí na roda para essa vaga que será aberta se ele for realmente cassado. E aí, em meio a tudo isso, ontem o CNJ traz a informação de que era uma completa zona a 13ª Vara Federal de Curitiba por conta da inspeção feita pelo CNJ na 13ª Vara, e bens apreendidos estão sumidos, não tinham inventário de tudo, e não se sabe para onde foram os recursos arrecadados com as multas durante a Operação Lava Jato, um escândalo, né, em que essa inspeção do CNJ revela. Aí, mais uma vez, né, prejudicando a imagem do Sérgio Moro. Rovai? Isso começou por quê, Adri? Por conta do Eduardo Apio, o juiz Eduardo Apio, que foi quem pediu essa inspeção. Sim, porque quando ele chegou ali na vara, né? Estou fazendo aqui só para você. Então, isso começou, quem foi punido? O Apio. Quer dizer, o Apio foi punido por pedir essa inspeção, que está se mostrando, né, absolutamente necessária e que já está se tornando um grande escândalo. Está se tornando um grande escândalo. Então, a gente tem o Sérgio Moro, ele não foi só um juiz ladrão, como disse o Glauber Braga, no sentido de roubar o Lula, pelo jeito, Adri. Parece, Sinara Drisa Barbosa, que o juiz ladrão do Glauber Braga, quando o Glauber Braga chamava ele de juiz ladrão, a gente pode começar a olhar para outros lados dessa suposta ladroagem. Né? Tem mais coisa aí, tem mais tocinho nessa feijoada. Não é, olha, o negócio ali está ficando muito ruim para o Moro. Essa história da cassação do mandato não tem nada a ver com isso. É outra coisa. Sim, não tem. Você vê que assim, é tanta coisa que a gente mistura. Isso aí é a correção pedida pelo Eduardo Apio, é porque ele chegou lá na vara, ele foi seu juiz, ele chegou e não sabia onde estava o dinheiro das multas, gente. Isso é um escândalo. Isso é um absurdo. Imagina, Sinara, se assume a Fórum aqui, passa a se tornar diretora da Fórum, não tem conta. Não sabe onde está o dinheiro. Se tem dinheiro para... Seja, isso numa empresa privada é um absurdo. Imagina no órgão público de justiça, do judiciário. Não é dinheiro, não é empresa dele, não é dinheiro, é dinheiro de multas, de processos. Eu me indigno. E numa campanha contra a corrupção. Sabe qual a parte?
A parte que eu mais me indignei dessa história, gente, chega a ser engraçado, vocês não sabem. No meio da história, o Moro acusou a Lava Jato, né? O pessoal da Lava Jato agora, de estar plantando notinhas nos jornais. Ele está acusando alguém aonde de ele acusou notinhas. isso? Hã? Na Jovem Pan, hoje de manhã. Incrível! Plantando notinhas. Gente, a Lava Jato tratou os jornalistas, né, que quiseram, aceitaram ser tratados como assessores de imprensa. Ele plantava notinhas todo dia, o tempo inteiro, sabe? É ridículo. É uma coisa assim, meio Inception, né? Inception. Sérgio Moro acusa alguém de plantar notinha. Gente, tá de né? Tá de brincadeira, né? Não é possível um negócio desse. Eu achei o cúmulo da cara de pau isso daí, viu? A Ivana está dizendo aqui, de plantar notinhas ele entende bem. É a prática, né, da Lava Jato, plantar notinhas na mídia liberal, né? Minha mãe sempre fala, sabe? O Zé Barbosa deve conhecer esse ditado. O bom julgador, por si, julga os outros. Né? Como ele plantava notinhas, ele está acusando os outros do que ele fazia. E outra coisa que ele usou nessa entrevista de hoje na Jovem Pan, surreal, foi dizer que tem uma perseguição aos juízes, aos magistrados. E ele usa como exemplo aquele caso daquela juíza que ficou convencendo uma criança de 11 anos que tinha sido estuprada a não exercer o seu direito legal ao aborto. Porque o aborto, em casos de estupro, em casos de risco à mãe, ele é permitido no Brasil. E a criança, a menina, tinha o direito de fazer. E aí ela ficou, olha, ouve o coraçãozinho dele. E ela está sofrendo um processo disciplinar pelo CNJ. E aí ele comparou, olha aí, tem uma perseguição aos juízes, Rovai. Zé. É trágico, né? Que ele compare, inclusive, eu acho que é razoável a comparação que ele faz, porque é o mesmo tipo de gente, né, que usa o aparelho de justiça para fins escusos, né? E você não pode transformar o judiciário num espaço de justiciamento, onde você faz justiça, né, para além do que diz o texto constitucional. E é isso que ele fez, né, pastor? Em nome da justiça e de um suposto Deus, inclusive. Sim, acho que ele ser punido como essa juíza é exatamente para salvar o judiciário de gente como eles, que fazem com que a gente não acredite no judiciário, não pelo judiciário, mas por gente como Sérgio Moro, né? Que o juiz ladrão deixou de ser agora uma metáfora para ser algo real, né? Ele sai do campo da brincadeira ali para uma coisa bem real. Isso é bem complicado. Com certeza. E outra coisa que chama atenção é que, né, os valores que foram obtidos esses acordos de leniência, porque eram 2 bilhões só da Petrobras, mas tudo somado chega na ordem de 22 bilhões. 22 bilhões é muito dinheiro, né? Segundo o TCU, o dinheiro foi movimentado sem que houvesse qualquer preocupação com transparência. É assim um escândalo, né? O que fizeram nessa 13ª vara de Curitiba. Uma zona mesmo, né? Vai 22 milhões. Bilhões. 22 bilhões. Reflete o cuidado zero que ele sempre teve com a coisa pública, ou não teria destruído todo o setor da economia brasileira, né? Não me surpreende, porque ele não tem zeladoria com a coisa pública, ao contrário do que era o discurso dele. O Sérgio Moro nunca se preocupou com os bens do Brasil, da União, ou não teria destruído a indústria de construção civil brasileira, ou não teria destruído milhares de empregos, né? Porque quando a gente fala, às vezes a gente fala assim, o Moro errou, mas aquelas empresas eram corruptas.
aquelas empresas eram acusadas de corrupção, como acontece em qualquer lugar do mundo. Mas quando isso acontece em qualquer lugar do mundo, a empresa é preservada, os empregos são preservados e os diretores corruptos afastados. Aqui não. Aqui Moro destruiu todo um setor da economia. Exatamente. E outra, tem também, além desses valores, muitos objetos de arte, obras de arte que também foram apreendidos. Havia, segundo a correição do CNJ, quadros de Salvador Dalí, Cândido Portinari, e parte delas está sumida e outra parte foi para o Museu Niemeyer, em Curitiba. Ou seja, tem obras de artes apreendidas que estão desaparecidas, sumidas. É muito curioso, dentro daquilo que a Sinara falou, né? É que exatamente tudo aquilo que eles acusavam, por exemplo, Lula, é exatamente tudo que eles fazem. Então, exatamente, eles julgam a partir de si mesmos. Eu faria isso, então por que o outro não pode ter feito? Só que ele não, aí prova-se que o Lula não fez, e quem é que a gente descobre que estava fazendo isso o tempo todo? O juiz. É até psicanalítico, né? Projeção. Eu sou um vagabundo, safado, não me preocupo com o Brasil, estou a fim de destruir o Brasil. O Lula deve ser assim também. Exatamente. É uma projeção psicanalítica, né? Pois é. Vamos aqui a outras notícias dessa manhã, além dessas duas aí sobre o Sérgio Moro, né, que é esse escândalo da inspeção, e todas as atenções voltadas nessa semana sobre esse processo de cassação.